Na palavra de Deus exemplos que nos dão base para nós resistirmos aos dias que, segundo nós lemos em 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 a 5, são dias trabalhosos. Dizem que os homens não respeitam mais o seu semelhante, os filhos não respeitam mais os seus pais, muitos pais não sabem nem onde se encontram os seus filhos, talvez neste momento. Mas o antídoto contra tudo isso, contra esses dias trabalhosos, esses dias que têm afastado as famílias da presença do Senhor, está aqui, Palavra de Deus. E a nossa proposta nesta noite é mostrar como uma das mais importantes famílias da terra, a família de nosso Senhor Jesus Cristo, como eles reagiam com relação a isso. Qual é o exemplo que eles têm deixado para nós? Às vezes nós olhamos para Jesus, 100% homem, 100% Deus, e não entendemos que ele era sujeito aos seus pais, mesmo ele tendo nascido de maneira sobrenatural, porque um anjo e o poder do Altíssimo te cobrirá, pelo ente que há de nascer de ti também será chamado Filho do Deus Altíssimo. Mas ele mesmo assim, nascido de mulher, mas com o pai espiritual, ele era sujeito aos seus pais na terra, sem contudo deixar de fazer a obra de Deus. E nós temos grandes ensinamentos a colhermos, pelo que nós entendemos que o Senhor Jesus, ele era esta pessoa, e os pais que o educaram, era uma típica família de Nazaré, era uma típica família que era daqueles tempos, não era uma família que se julgava moderna ou que se achava a grande, talvez por ter ali naquele berço Maria receber a visita do anjo e dizer: salve agraciada, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre. E ela, sem entender tudo aquilo, pelo que nós vemos escrito aqui na palavra, que ela guardava essas coisas em seu coração. Mesmo quando nós não entendemos o propósito de Deus em nossas vidas, mesmo quando as situações parecem mais turbadas e conturbadas, e no meio daquilo tudo, nós não devemos murmurar, não devemos reclamar, não devemos esbravejar ou nos desesperarmos talvez, mas guarde no seu coração, porque o Senhor nosso Deus é um Deus que vela pela sua palavra para a cumprir. Se Ele prometeu, Ele certamente vai cumprir. A única pessoa que pode atrapalhar o cumprimento da promessa de Deus em nossas vidas somos nós mesmos. Nós mesmos, quando nós colocamos uma barreira entre nós e o nosso Deus, porque a palavra vem dizer para nós que os nossos pecados é que fazem barreira entre vós e o vosso Deus. Somente nós podemos atrapalhar os planos de Deus em nossas vidas, porque Deus, ele não violenta a sua vontade. Ele deu a cada um de nós o livre-arbítrio, e Ele permite que você tome suas decisões. Mas Ele não é aquele pai que diz assim: você quer seguir por esse caminho? Se vira. Não, Ele fala assim: meu filho, não vá por aí, não é esse caminho que eu escolhi para ti. Eu vou. Bom, você vai, mas eu vou estar sempre olhando por você. Ele está sempre ali pronto, esperando você. Assim: pai, socorro, eu estou aqui, pai, eu preciso de ti. E ele fala assim: eu estou aqui para você, meu filho. Vem comigo. Eu vou te mostrar caminhos excelentes, caminhos maravilhosos. E a primeira lição que eu vejo quando leio esse texto é o que diz na palavra de Deus em Provérbios capítulo 22, verso de número 8, que diz assim: não removais os limites antigos que estabeleceram os vossos pais. Esta família, a família terrena do Senhor Jesus, o que nós lemos aqui é que eles acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, e que eles anualmente iam a Jerusalém para as festas da Páscoa. Era uma típica família da Palestina dos tempos do Senhor Jesus. Então eles não inventavam nada, não faziam nada de diferente, mas procuravam seguir a lei. E quanta modernidade nós vivemos em nossos dias, quantas novidades têm surgido no seio das nossas famílias, e os limites antigos vão ficando para trás.
tem nada a ver, deixa pra lá, não. Hoje em dia não é mais assim, olha, pecado continua sendo pecado desde o Éden. Continua sendo, Deus é o mesmo, Ele não mudou. Então a palavra do Senhor nos convida a não removermos os limites antigos. E a família do Senhor Jesus, que é o exemplo para as nossas famílias hoje em dia, era esse tipo de família, que não removia os limites antigos, que não extrapolava, que não procurava invenções, coisas novas para fazer. Não, nossos pais nos ensinaram assim, e nós vamos ensinar os nossos filhos assim. E fazendo isso, nós seremos bem-sucedidos na presença do Senhor. Outra coisa que me chama muito a atenção foi a atitude dos pais do Senhor Jesus ao perceberem a sua ausência. Eu anotei aqui que lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, nos diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Então os pais do Senhor Jesus, ao notarem a sua ausência, talvez poderiam pensar, está por aí, quem sabe, deixa ele, já tem 12 anos. Hoje em dia, 12 anos já faz muita coisa errada por aí. E naquele tempo, os pais do Senhor Jesus, ao notarem a sua ausência, depois de um dia, talvez de acharem que ele estava com os outros parentes, seguindo numa caravana, a pé, talvez pelo deserto, ao notarem a ausência, perguntarem para os seus parentes: viu o menino Jesus? Ele está por aí? Não, não está aqui. E não o encontrando, eles voltaram todo aquele caminho, a pé. Não tinha ônibus, não tinha avião, não tinha Uber, não tinha nada disso. Eles voltaram a pé. Por quê? Porque eles tinham cuidado dos seus e da sua família. E nos tempos modernos em que nós vivemos, muitas das vezes os nossos filhos, eles são abandonados talvez a um celular. Deixamos o menino lá brincando com o seu celular, e se ele não vem para casa no horário, já é um garoto, já sabe se cuidar, deixa ele. Mas a palavra de Deus vem nos advertir que se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Não estou inventando, não estou chamando a atenção aqui de ninguém em específico, estou citando a palavra de Deus. E todos nós devemos tomar isso como uma advertência do Senhor para nós, para as nossas famílias, de termos cuidado dos nossos filhos, dos nossos pais, aqueles que já têm os seus pais velhinhos. Cuida deles, cuida dos seus. O apóstolo Paulo, ele falava muito: olha, cuida das viúvas, cuida dos órfãos, aquelas que realmente não têm familiar por perto. Porque se seu familiar está por perto, ele que cuide dos seus familiares. Porque se você não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, você é pior que o infiel. Então, o exemplo do Senhor, da família do Senhor Jesus, eles voltaram, eles regressaram, eles procuraram, mas para surpresa nossa, eles encontraram o Senhor Jesus assentado com os doutores, conversando com eles, discutindo sobre a palavra de Deus. Coisa boa é quando nós nos preocupamos: onde está o meu filho? Está na igreja. Que glória, que coisa boa saber que os nossos filhos estão trilhando os caminhos do Senhor. Isso requer muito cuidado, requer muita oração, muita dedicação na presença do Senhor, porque é a promessa de Deus: ensina o menino no caminho. Ensina no caminho, não ensina o caminho. Vai com ele, ensina no caminho. Você está com ele, está falando: ó, meu filho, vem cá, olha ali, ó. Aquilo ali é um lugar perigoso, não vá por ali, vamos junto aqui. E vão caminhando no caminho. Ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. Talvez você possa perguntar: não, mas meu filho está desviado, está longe. Mas o Senhor está cuidando. O Senhor está cuidando, o Senhor está velando por ele.
ele está guardado pelas mãos do Senhor, porque nós não podemos forçar, e Deus é um Deus que respeita a nossa individualidade, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Talvez se você já esteve afastado dos caminhos do Senhor, em um momento o Senhor foi e tocou no seu coração, e você falou assim: preciso voltar. Como aquele filho pródigo, ele caiu em si e falou: quantos jornaleiros de meu pai têm pão e abundância, e eu aqui passando necessidade, o que eu vou fazer? Vou ter com meu pai e dir-lhe: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas pai, por favor, me considera, nem que seja como um dos teus empregados. E qual foi a atitude daquele pai, que tipifica o nosso Deus? Colocou sandália nos seus pés, trocou-lhe as vestes, um anel no dedo, e fez uma festa para ele. E ele disse: olha, é justo que nós nos alegramos, porque este meu filho estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu. Esse é o amor que Deus tem para conosco, mesmo que nós nos encontremos por vezes afastados, mesmo que os nossos filhos talvez estejam afastados dos caminhos do Senhor, ainda há um Deus velando por cada um deles, porque eles são a herança do Senhor, são aquilo que Deus nos deu para cuidar, para tomar conta, mas são do Senhor. Que coisa maravilhosa é quando nós entendemos isso. E o que o Senhor Jesus falou para a sua mãe? Talvez você possa achar assim: por que me procurais? E ele falou assim: me convém tratar dos negócios do meu pai, versos 46 a 49. E nós entendemos, através do Salmo de número 127, que os nossos filhos são a herança do Senhor. Então, se eles estão fazendo a obra do Senhor, apoie, dê incentivo, vai com eles, trabalhe junto, apoie tudo aquilo que eles querem fazer na obra do Senhor, porque eles são do Senhor. Salmo 128 vem dizer para nós que bem-aventurado aquele homem que tem a sua confiança no Senhor, feliz será e tudo te irá bem, a sua esposa como videira frutífera aos lados da sua mesa, os seus filhos como ramos de oliveira. Aí eu paro e me pergunto: que é isso? Como é que pode? A esposa é uma videira que produz uva, e os filhos é a oliveira que produz azeitonas, que produz azeite. Aí que nós entendemos que os nossos filhos não são nossos, eles são do Senhor, e farão aquilo que o Senhor tem proposto já no seu coração, para eles fazerem, para nós fazermos. Então que nós possamos cada vez mais nos colocar. E o Senhor Jesus falou para os seus pais: olha, me convém tratar dos negócios do meu pai. Então não se preocupe quando você vê seus filhos fazendo a obra do Senhor e vai visitar. Eu lembro quando eu era jovem, eu saía de casa domingo de manhã e só voltava de tardinha para tomar um banho rápido para poder voltar para a igreja. Era o dia inteiro, era ensaio de jovens, era escola dominical, e depois a gente saía para fazer visita. E os meus pais não se preocupavam. Por quê? Porque eu estava fazendo a obra do Senhor. Aleluia. Então, se os seus filhos estão assim, confia, porque como foi cantado aqui, a nossa casa é casa de bênção, nossa casa é casa de oração, nossa casa será reconhecida como lugar de milagres, como lugar de oração. Coisa maravilhosa, meus queridos, é quando os nossos filhos se reúnem, um grupo de jovens talvez, e fala assim: vamos orar, e chama um jovem, vai orar, e vai dobrar no joelho, e alguém ouve aquele barulho, e começa a vir, daqui a pouco chegam mais gente para orar, e a mãe está lá tranquila, fazendo a comidinha dela, talvez lavando a sua roupa, mas está tranquila, porque os seus filhos estão fazendo a obra do Senhor. Me convém fazer a obra de meu Pai. Coisa maravilhosa. E outra coisa que me chamou a atenção, já chegando já ao final da nossa mensagem, é que os filhos devem obedecer aos pais no Senhor, como diz Efésios, capítulo de número 6, versos de 1 a 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é bom e agradável ao Senhor, e é o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e a tua mãe.
Então nós que somos filhos, todos nós somos filhos de um Deus. Talvez eu já com meus cabelos brancos, a minha mãe já tendo falecido, mas eu ainda tenho um Pai, um Deus amoroso que está cuidando de mim. Eu devo a Ele obediência, devo me colocar na presença dEle. E os nossos filhos que estão crescendo entendem isso, que devem cumprir uma obediência, que devem ter os seus pais e honrá-los. E o menino Jesus, ele foi exatamente esta pessoa. Como diz o verso de número 51, e era-lhe em tudo sujeito. Sujeição, obediência, prestação de contas. Onde você estava? Estava na casa de um meu amigo. Qual amigo? Fulano de tal. Está aqui o telefone dele. Lembro, às vezes, minha filha saía de casa, aí ela ligava assim: vai aonde, filha? Vou sair com as amigas, vamos estudar, coisa e tal. Me dá o telefone dos amiguinhos aqui. A gente pegava o telefone, anotava tudo. Se houvesse algum problema, a gente sabia para quem ligar. Então, os nossos filhos devem ser em tudo sujeitos aos pais, como ao Senhor, assim como nós, talvez já com nossos cabelos brancos, somos em tudo sujeitos ao nosso Deus. Prestamos conta diretamente para Ele, prestamos contas às autoridades, aos nossos pastores, que velam pela nossa alma, como quem há de dar conta delas. Ah, mas eu não tenho que falar nada com o pastor. Tem sim, tem que falar com o pastor. O pastor é seu amigo, o pastor é aquele que muitas das vezes pelas madrugadas está orando por mim, por você. Então sim, devemos prestar contas aos nossos pastores, porque os nossos pastores velam pela nossa alma, como quem há de prestar contas dela. Usando o nosso livre-arbítrio, nós podemos fazer o que quisermos. Como diz a palavra de Deus: alegra-te, mancebo, nos dias da tua mocidade, recreia-se o teu coração, anda pelos caminhos que te acharem bem, mas sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Quer dizer que nós não podemos fazer nada? Não vou fazer nada porque... Não, nosso Deus não é assim, não. Ele é um Deus amoroso, mas como diz, faça com moderação. Deixe os excessos, os arroubos, as decisões intempestivas. Pai, procura andar nos caminhos do Senhor, porque o Senhor sim tem manancial de bênçãos para cada um de nós. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. E o menino Jesus fazia isso, obedecia aos seus pais terrenos, como diz o verso de número 51. Porque fazendo isto, é o que diz o verso de número 52, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Seguindo os exemplos da palavra de Deus, nós poderemos crescer em graça, em sabedoria, em estatura, diante de Deus em primeiro lugar, e também diante dos homens. As pessoas olharão para mim, olharão para você, e vão dizer, como disse aquela mulher: lá, ali vai um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. E o nome do Senhor será glorificado através das nossas vidas. E o contrário disso é o nome do Senhor ser envergonhado através das nossas atitudes. Como é triste ouvir alguém dizer: crente como esse daí, até eu sou. Então há uma advertência muito séria, porque nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. As pessoas olham para nós e querem ver o brilho do Senhor Jesus. E nós só vamos encontrar isso se nós basearmos a nossa vida segundo a sua palavra, como diz o Salmo 119. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando o seu caminho conforme a sua palavra. É realmente para fazermos da palavra de Deus o nosso alimento diário, o pão nosso de cada dia, que
E nós oramos na oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Se nós desejamos, se nós pedimos o alimento material, devemos lembrar que a nossa alma também tem sede e tem fome do Deus vivo. Como diz o salmista: Senhor, a minha alma tem sede de Ti, Senhor. Quando eu vou me apresentar diante de Ti? Quando que eu vou poder novamente sentir a alegria da salvação sobre a minha vida? Então, quando isso acontece conosco, quando a nossa alma tem sede, e nós vamos dizer: minha alma, vem cá, olha, senta-te aqui. Agora você vai se alimentar da palavra de Deus. Dedicação, com humildade, com perseverança, você olha: Senhor, fala comigo, Senhor. Eu preciso da direção do Teu Divino Espírito Santo sobre mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. E abre a palavra de Deus. E Deus vai exatamente ao encontro das nossas necessidades. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? E eu posso às vezes procurar onde está aquela mensagem e talvez eu não a encontre mais, porque era para aquela ocasião, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar na divisão da alma e da medula e discernir os pensamentos e os sentimentos. Às vezes os nossos sentimentos são tão confusos, são tão turbados, mas a palavra de Deus tem a resposta correta para as nossas ansiedades, para os nossos anseios, para as nossas preocupações. Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que cuida de você, esse é o Deus da família, o Deus que vela pela sua palavra para cumprir em nossas vidas. Então confiemos no Senhor, não precisamos realmente nos preocupar com o que acontece à nossa volta, se são dias trabalhosos, se não são, mas a nossa família, o nosso lar continua como um oásis em meio a um deserto, continua como uma referência para a humanidade. As pessoas olham para nós e veem alguma coisa diferente e querem saber que diferença é essa, e você diz com graça, com autoridade do Senhor: é o Senhor Jesus na minha vida, por isso eu posso descansar, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Amém? Que Deus em Jesus Cristo possa continuar abençoando a cada um dos nossos lares, a cada uma das nossas famílias, e nós cada dia aprendendo com a sua palavra, com a família do Senhor Jesus, que era uma família tradicional, que era uma família que seguia os preceitos, que não removia os limites antigos, que era preocupada um com o outro, com a saúde tanto física quanto emocional de cada um dos seus membros. Estavam todos unidos e havia uma relação de obediência e de respeito uns para com os outros. A palavra de Deus fala: pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas admoestai-os no Senhor. Então tem bênçãos para nós, tem bênção para os nossos lares, tem bênção para as nossas famílias, na palavra de Deus, que possamos fazer dela o nosso alimento diário. Eu gostaria de convidar você a colocar sobre os seus pés neste momento, para fazermos uma oração pelas nossas famílias, para que as nossas famílias estejam realmente no centro da vontade do Senhor. Eu não creio, eu creio que todos aqui são evangélicos, mas se alguém em nosso meio que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, a oportunidade está franqueada para você neste momento. Aceite o Senhor Jesus e coloque a sua família no centro da vontade de Deus. Há alguém em nosso meio? Se não há, eu convido você a colocar a mão sobre o seu coração neste momento e juntamente comigo fazer esta oração. Pai Celestial, Deus amoroso, em quem está a nossa confiança, nós te exaltamos, nós te glorificamos por tudo que tu és, por tudo que tu já tens feito em nosso meio, pelo que nós podemos ouvir, pelo que nós podemos aprender com a tua palavra, Senhor. Agora nós colocamos nas tuas mãos a cada uma das nossas famílias, a cada um dos nossos lares, Senhor Jesus, a cada família aqui representada nesta noite, independente se a família toda está aqui ou não, Senhor Jesus, mas
mas aqueles que aqui se encontram representam a sua família, e sobre elas, Pai querido, eu rogo a tua bênção, eu rogo a tua graça, eu rogo a tua misericórdia, Senhor Jesus, que tu possa estar entrando com providência, aplanando todos os caminhos, Senhor Jesus, concedendo graça, entendimento, sabedoria, misericórdia e perseverança, Senhor, para que os nossos lares continuem a ser uma bênção nas tuas mãos, para que as nossas vidas possam glorificar e bendizer ao teu santo e poderoso nome. Nós te rogamos estas bênçãos todas, Pai, e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E eu agradeço esta oportunidade em nome de Jesus.